Diego Vieira, desse canal Diego Dicente. Sou estudante do curso de Psicologia, comecei esse novo desafio. Sou bacharel em Direito. Dia 17 agora eu vou ter a minha colação de grau. Depois de muito tempo eu consegui esse mérito. Mas sem mais enrolação em relação ao curso de Psicologia, eu vou estar introduzindo esse vídeo aqui com a Psicologia Social. Ela não é a primeira e nem a última abordagem que nós vamos ver. Ao longo dos vídeos a gente vai estar tratando de diversas abordagens que eu vou aprendendo no decorrer do curso e eu já vou passando aqui para vocês também, que é uma forma de eu estar aprendendo também junto com os inscritos. Aqueles que gostam do comportamento humano, querem compreender por que fazemos ou deixamos de fazer certas ações, ou porque gostamos de algumas coisas e odiamos outras, isso e muito mais nós veremos aqui. Eu vou estar aprendendo e vocês vão estar aprendendo junto comigo também. Então, quem tem interesse na psicologia, então vem comigo. Hoje vai ser bem interessante, que nos foi passado em sala de aula, na aula passada, para a gente analisar o caso de Jim Jones. O caso de Jim Jones foi de um reverendo, assim, um breve contexto histórico, que ele foi responsável por causar um suicídio em massa, um suicídio coletivo. Vários adeptos daquela comunidade, daquelas crenças que eles exerciam, eles realizaram aquele suicídio coletivo. Embora muitos foram coagidos também a praticarem aquele ato também. Não foi em sua totalidade um suicídio geral, como muitos pontuam. Então vamos introduzir aqui para não ficar só na fala. Então vamos começar com psicologia social. A psicologia social, não sei se você está dando para vocês verem aí, eu espero que sim. A psicologia social, ela é definida como um estudo científico que estuda os pensamentos, os sentimentos e o comportamento das pessoas e como elas são influenciadas pela presença de outras, como elas são influenciadas pela presença de terceiros. E aqui é que entra o emblemático caso de Jim, vou fazer um pouquinho maior, Jim Jones. Quem foi Jim Jones? Jim Jones, ele foi um reverendo. Ele usou da crença, da fé, dessas questões, para introduzir uma nova ideologia, por assim dizer, naquela comunidade. Ele veio dos Estados Unidos, e por ele ter vindo dos Estados Unidos tinha aquela questão muito forte. Lá ele tinha construído o Templo do Povo, e todos os seus atos que foram cometidos de fato, que teve esse caso, foi na Guiana. E ali mais de 900 pessoas cometeram suicídio. Mais de 900 pessoas cometeram suicídio. Agora a pergunta é: o que leva uma quantidade tão alta de pessoas a cometerem tal ato? A resposta em questão, por assim dizer, é a influência, a persuasão, o domínio.
Vou deixar o nome de Jim Jones aqui ainda, porque de certa forma ele é o responsável. De certa forma não, ele é o responsável. Jim Jones, ele se passou por uma figura messiânica. Ele dizia receber que era o Messias. Assim ele reforçava a sua força, muitas das vezes até mesmo de forma coercitiva, impondo, né, às pessoas o que elas deveriam ou não fazer. E as pessoas seguiam ele pela sua notoriedade. O Jim Jones, ele era reconhecido por sua oratória, pela sua fala, pelos seus discursos. Desde muito novo, ele mostrava ser um conhecedor das religiões. Ele já mostrava um certo interesse por algumas pessoas em específico. Em questão, Adolf Hitler e Stalin era um deles. Ele tinha um interesse em figuras políticas com grande poder em suas mãos. De certo modo, ele também realizou isso. Na Guiana, ali ele ajuntou uma comunidade. Uma questão que deve ser ressaltada aqui é que Jim Jones ele trabalhava com as questões raciais. Ele se aproveitou desse movimento para passar uma boa imagem para a população, para as pessoas. Ele usava disso, de abraçar a causa, que era a favor dessas pessoas, para tirar proveito delas em benefício próprio. Essa é a verdade, como eu vejo, né, em questão. E ali ele adotou crianças de outras etnias para mostrar que era adepto dessa integração racial. Ele adotou crianças asiáticas, adotou crianças negras e assim por diante. Também teve o seu filho biológico. E ali naquela comunidade ele foi crescendo e fez aquela seita naquele local, na qual de fato muitas daquelas pessoas realmente eram seus seguidores, eram seus adeptos, eram influenciados pelos discursos e pelas falas messiânicas de Jim Jones. O que ele fez? Um relato de um dos seus seguidores que fala, uma das supostas falas de Jim Jones foi que ele dizia: se você me vê como um amigo, eu sou seu amigo. Se você me vê como um governador, eu sou o seu governador. E se você me vê como seu Deus, eu sou o seu Deus. Assim, Jim Jones trabalhava as questões para induzirem as pessoas a acreditarem cada vez mais nas suas falas, dando a elas gatilhos mentais para lhe obedecerem sem questionamento. Esse suicídio em massa é relatado nos documentários que ele, aos poucos, iam reforçando essa questão, que antes de ter de fato concretizado o ato, ele já passava essas pessoas por um processo semelhante, para quando chegasse no dia de fato de realizá-lo, eles estarem supostamente preparados, pois já passaram por uma situação semelhante. Algumas pessoas que conseguiram fugir do local do suicídio em massa, eles relatam essas questões. Relembrando, mais de 900 pessoas cometeram esse suicídio. É um suicídio acoplado, combinado com assassinato, porque pode-se notar que alguns não queriam, mas foram coagidos a praticarem assassinato. Já outros, de fato, eram adeptos e cometeram, de fato, suicídio. A outra questão
que dentre essas 900 pessoas, aproximadamente um terço dessas pessoas eram crianças. Então isso é muito tenso, não é palatável esse assunto, não é um assunto gostoso de se falar, mas é necessário, porque daqui nós tiramos o que um ser humano é capaz de fazer. Faço menção a uma fala que diz: maldito o homem que confia no homem. E aqui essa situação se aplica muito bem, porque ali levaram uma situação cruel de tirar a sua própria vida por causa de seguir um homem, o que também chega a ser também conhecido muitas das vezes como uma questão de idolatria, colocar o homem em um posto ou algo num posto muito elevado do que ele realmente é. Muitos homens querem ter essa atenção, querem ter esse domínio, querem ter esse poder. Ainda falando sobre a questão da psicologia social, que é o que tratamos, que é o que vamos tratar na aula de noite, é sobre a influência da sociedade, de terceiros, sobre o indivíduo. Você vê que esse homem, Jim Jones, ele foi capaz de influenciar o comportamento de uma comunidade inteira. Basicamente aquilo ali era uma comunidade que eles formaram, que ele criou, o Jim Jones, e que basicamente 100% da comunidade supostamente cometeu esse ato, porque, ressalto novamente, uma grande maioria suicidou, mas uma boa parte foi assassinada. Isso nos remete também, trouxe aqui, deixei em destaque, o livro, vou trazer um pouco aqui mais para perto, Maquiavel, o Príncipe. Aqui ele fala da questão do domínio, como um governante deve agir, né, para manipular, manobrar o povo a seu bel prazer ou em prol da sociedade. Vai depender também de uma forma de caráter de cada governante. Mas ele traz muitos esses aspectos de governança, de liderança. Outro livro é a questão do livro Utopia, de Thomas More, não sei se assim se pronuncia, porque o que Jim Jones buscava era uma comunidade ideal. Ele era um idealista, que ele era adepto das questões socialistas e comunistas, e ali ele buscava para aquela sociedade local um modelo ideal, o que de fato tudo que ele praticava em relação às crenças era uma falácia. Jim Jones era uma falácia. Ele usava desses meios de todas as formas para persuadir as pessoas, enganá-las. Jim Jones era um sádico. Ele se importava apenas consigo mesmo, um homem egocêntrico, cheio de si, que mostrava se utilizar de qualquer meio para se manter no poder. E se não fosse capaz de se manter no poder, ele preferia tirar a vida dos seus adeptos e até mesmo a sua. Essa era a história de Jim Jones. Um homem que levou a uma tragédia muito grande na sociedade, uma mancha na história da humanidade. Mais uma vez, lembro, por tratar de um assunto tão delicado, que é a questão do suicídio, no próximo mês estaremos no mês de setembro, que aqui no Brasil também fazemos menção ao Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. É um tema importante a ser trabalhado na nossa sociedade brasileira e no mundo. Suicídio é um assunto sério, não é brincadeira. E é muito triste saber disso, que outras pessoas já cometeram, e que infelizmente
algumas ainda vão cometer, mas provavelmente vão cometer, espero que não. Mas que isso seja feito de forma preventiva. Nós vamos estar aqui, futuros profissionais da psicologia, possamos colaborar para a saúde mental do Brasil e do mundo. Cuide da sua saúde, cuide da sua mente, do seu coração, mude a sua rotina, viva, tenha prazer na vida, seja feliz.